Bom, galerinha, então vamos dar uma paradinha para fazer aí questões sobre essas duas listas que eu postei aí para vocês, tá certo? Então vamos sanar aí algumas dúvidas sobre essas questões, tá certo? Essa essa questão 13, por exemplo, questão aí da Mackenzie 2019, é uma questão dessa segunda lista que eu postei para vocês, tá? E a temática dela é pirâmides ecológicas. Então, foi o que eu falei para vocês. Existem duas formas de se representar relações tróficas entre indivíduos de uma biocenose. Então, você pode representar na forma clássica, através daquelas setinhas, nós chamamos de cadeia alimentar, teia alimentar, ou você pode representar através dessas estruturas piramidais, ok? E aí nós temos três tipos básicos de pirâmides. Nós temos a pirâmide de energia, a pirâmide de biomassa e a pirâmide dos números. A pirâmide de energia, ela vai ali mostrar a queda que se tem na passagem de um nível trófico para o outro da quantidade de energia que é passada através dos alimentos. Então nós já sabemos disso, que o fluxo de energia ele é acíclico, é um sistema aberto, ou seja, nele ocorrem perdas durante essas transformações energéticas, tá certo? Então a pirâmide de energia ela vai ter sempre a forma da pirâmide clássica, ela nunca vai se apresentar de forma invertida. Já a pirâmide de biomassa, ela mostra a quantidade de matéria, principalmente de matéria orgânica presente na estrutura do ser vivo após a estrutura ter sido desidratada. Ou seja, é o chamado peso seco. Nós temos o peso fresco e o peso seco. O peso fresco é o peso da estrutura com água. Por exemplo, se pegar uma folha de uma planta, colocar na balança, eu vou ter o peso fresco. Se eu esperar aquela folha desidratar, aí eu vou ter o peso seco. Essa pirâmide de biomassa ela pode se apresentar aí de forma direta ou inversa, tá certo? Há uma variação no tipo de pirâmide de biomassa. A pirâmide de números, ela pode também se apresentar de forma invertida se um dos níveis tróficos ele for um organismo muito grande em relação aos outros, beleza? Então, nessa questão aqui, ele tem a seguinte cadeia alimentar. O fitoplâncton, que serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para os peixes. Então, esse fitoplâncton aqui ele vai representar ali todos os micro-organismos, algas, tá? Que fazem fotossíntese, algas, microalgas, bactérias também que fazem fotossíntese, vão compor aí, o nível trófico de produtor dessas cadeias alimentares. E eles servem de alimento para os zooplânctons. O zooplâncton envolve aí protozoários, envolvem animais invertebrados aí pequenos, microscópicos, ou seja, representa aqui os consumidores primários. E os peixes aqui, os consumidores secundários. Bom, então ele pede para você considerar aqui as pirâmides de energia, de biomassa e de números em um dado momento em relação a essa cadeia alimentar são respectivamente. Então a pirâmide de energia ela nunca vai estar invertida, ela sempre vai ter essa forma clássica, tá? Essas duas aqui elas são a B e a C, elas são invertidas. A diferença é que essa aqui, a região mediana dela, ela é mais larga do que o ápice, e aqui ela é totalmente invertida, tá certo? Onde o ápice é maior do que a região mediana, que é maior do que a base da pirâmide. Bom, então, nesse caso, a pirâmide de energia aqui é essa aqui, a A, beleza?
é a pirâmide de energia. Sempre a pirâmide de energia, qualquer que seja a cadeia alimentar, vai se apresentar dessa maneira. Tá? A de biomassa, envolvendo essa cadeia alimentar, ela vai ser essa aqui, a B. Beleza? Por quê? Porque a quantidade de biomassa do zooplâncton ela é maior do que a do fitoplâncton. Isso mensurado ali em... Você tirou ali a amostra e aí foi desidratar todas as estruturas. Então o zooplâncton ele vai dar uma biomassa maior do que a do fitoplâncton, tá? E a dos peixes aqui fica a menor dos três. Tá? Agora, o fitoplâncton, se for pegar um período de tempo maior, considerar um período de tempo maior, o do fitoplâncton passa de zooplâncton em biomassa. Por quê? Porque a taxa de renovação, de reprodução do fitoplâncton é maior, tá? E a produtividade dele é maior. Agora, quando você pega ali uma amostra, tá certo? E não leva em consideração ali o tempo, aí ela se dispõe dessa maneira. Então vai ser aqui o B. E a de números, tá? Nesse caso aqui, como você não tem um organismo muito maior do que o outro, então ela vai ter uma pirâmide de números clássicos. Você vai ter aqui o fitoplâncton, o zooplâncton e os peixes. Então é a A. Então a resposta aí fica sendo letra D de dado. Bom, a questão 2 é uma questão aí de 2020 da Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? E é uma questão aí que é importante também de trabalhar essas questões discursivas, beleza? Então diz o seguinte: o proprietário de uma empresa de fitoterápicos que cultiva ervas de São João, que em certos locais de sua área de cultivo a produção de semente era inferior quando comparada a outros locais. A fim de identificar a causa da menor produção de sementes, o proprietário contratou uma equipe de biólogos, os quais verificaram que as áreas com maior produção de sementes eram próximas a lagos que continham peixes, enquanto as áreas com menor produção eram próximas a lagos sem peixes. Os biólogos também observaram a presença de abelhas e libélulas na área de cultivo. A figura abaixo é um esquema elaborado pela equipe de biólogos para representar a rede trófica observada na área de cultivo. Então está aqui a erva de São João, tá? Aqui está o lago próximo a essa plantação e as relações entre os peixes, a larva da libélula, a libélula e as abelhas. Então, com base nas informações expostas, responda: quais os tipos de interações ecológicas podem ser observadas entre as populações dos organismos representados? Então, veja só. O peixe ele se alimenta da larva da libélula. Então aqui você tem uma relação de predação. Assim como a libélula, ela se alimenta, ela preda aqui a abelha. Tá? A libélula pertence aí à ordem Odonata, que significa aí odo, dentes, odontologia, dentes, odo, e nata vem de gnata, que quer dizer mandíbula. Então, mandíbulas com dentes. Ou seja, a libélula tem um aparelho do tipo mastigador e ela é um predador, né? Ela come abelhas, tá certo? Então, por isso que ele bota aqui uma simbologia negativa e aqui negativa também. Por quê? Porque o predatismo é uma relação desarmônica, tá? Negativa aí para presa. Então, você tem essas duas relações aqui de predatismo entre a libélula e a abelha, entre o peixe e a larva da libélula, tá bom? E já em relação aqui a abelha e a erva de São João, você tem aqui uma relação. Cuidado, eles chamam de mutualismo, mas na verdade é uma protocooperação, tá certo? É uma protocooperação. Muitos chamam de mutualismo, havia muitas questões que consideraram mutualismo, e a dica que eu dou é: se tiver mutualismo, só mutualismo, você marca mutualismo. Se tiver mutualismo e protocooperação, é uma protocooperação, tá certo? Porque aqui há uma ajuda mútua entre as abelhas que polinizam essa erva e a erva produz aqui um néctar para a abelha. Só que se separar os dois conseguem sobreviver, tá certo? Então se enquadra mais no conceito de protocooperação, mas as questões consideram muito como sendo mutualismo também, tá? Então
fica essa ressalva aí para vocês, tá certo? Porque ambas são relações de ajuda mútua. A letra B fala: a proposta da empresa para a solução foi adicionar peixes aos lagos que não os tinham. Explique o efeito dessa intervenção sobre a produção de sementes. Então, olha só, o peixe ele termina ajudando a abelha e ajudando a erva de São João. Se você olhar aqui, está positiva aqui a relação entre eles. Por quê? Porque quando ele se alimenta da larva da libélula, poucas libélulas vão se desenvolver e chegar ao estágio adulto, tá bom? Então isso aumenta a população de abelhas e aumenta a polinização dessa erva de São João, aumenta a produção de sementes dela, beleza? Então você tem aqui, por isso que as áreas de plantações que estavam próximas a lagos, elas tinham uma taxa de produção de sementes bem maior, tá bom? Então, com o acréscimo de peixes nessas áreas, a tendência de produção de sementes da erva de São João também é aumentar, beleza? Passando aí para a terceira questão, também aí de 2020, da Estadual de Londrina. O esquema a seguir representa uma teia alimentar simplificada dos mamíferos da Austrália. E aqui ele traz uma legenda. Estão representados em um dingo, canis dingo, que é um tipo de cachorro do mato. 2, raposa europeia, Vups vups. Gato doméstico, Felis catus é o 3. Lebre europeia, tá? Aqui o número 4. 5, cangurus. Aí vem 6, representando aqui os pequenos mamíferos de diversas espécies. Os animais representados pelos números 2, 3 e 4 não são nativos, tá certo? Então a raposa europeia, o gato e a lebre não são nativos. As demais espécies são nativas, ou seja, surgiram lá na Austrália. As setas representam as relações consumidor-recurso, tá bom? Então, por exemplo, aqui o canguru serve de alimento aqui para esse dingo. As linhas tracejadas, essas duas aqui, representam o amensalismo, que no esquema significa que predadores são afetados pela abundância de dingo, mas este não recebe nenhum benefício. Então, o amensalismo aqui é um amensalismo comportamental. O amensalismo normalmente a gente caracteriza por um ser que libera uma substância que prejudica o desenvolvimento de outros. É o que acontece, por exemplo, com a maré vermelha. Mas nesse caso aqui é um amensalismo comportamental. Por quê? Porque quando esse dingo aqui ele termina afugentando, tá? Tanto o gato tem medo dele, quanto a raposa europeia. Então termina prejudicando dentro ali do habitat o nicho ecológico desses indivíduos. Então termina sendo aí um amensalismo comportamental. Letra A. Quantos níveis tróficos, estão representados na teia? Aqui nós temos um conjunto de cadeia, por isso que é uma teia. Então você tem o nível aqui dos produtores, o dos consumidores primários, esses 3 aqui, e os consumidores secundários. Então nós temos aí 3 níveis tróficos. Em qual nível está o canguru e o dingo? O canguru está no segundo nível de consumidor primário e o dingo está no segundo nível, no terceiro nível, aliás, que é de consumidor secundário. Beleza? B. O governo australiano quer exterminar 2 milhões de gatos até 2020 devido aos impactos que essa espécie vem causando aos pequenos mamíferos nativos. Se você observar aqui, o gato se alimenta desses pequenos mamíferos nativos, por exemplo, roedores, os quais, por sua vez, vêm diminuindo em função da predação feita pelos gatos. Essa decisão irá aumentar o tamanho populacional apenas de pequenos mamíferos nativos? Explique as consequências do extermínio dos gatos a curto e médio prazo. Então, olha só, pessoal. Normalmente, quando você extermina um nível trófico, você altera toda a teia alimentar. Então, a curto prazo, quando eu retiro aqui, mato 2 milhões de gatos, a curto prazo, a população das presas ela vai aumentar.
vai aumentar a dos mamíferos daqui, nativos, e a da lebre. A médio prazo, esses bichinhos aqui vão acabar com a vegetação, vão afetar os produtores. Então, tende a diminuir aqui a quantidade de produtores. Isso vai afetar quem? O canguru. Tá bom? Isso vai afetar o canguru. Então, a médio prazo, a população de canguru e desse da vegetação tende a diminuir. E a desse aqui, a do dingo, ela tende a aumentar, tanto a do dingo quanto da raposa. Por quê? Porque aumentou a de lebres que servem de alimento para ele. Tá bom? Então, aumento aqui da quantidade de presa aumenta a quantidade dos seus predadores. Tá certo? Então, você vê aí que a retirada de um ente dessa teia alimentar termina afetando aí todos os outros entes da teia alimentar. Bom, essa questão aqui, a questão 1, ela faz parte aí da primeira lista que foi postada para vocês. Questão aí também recente, quentinha, da CAF 2020. Estudo mede impacto da agropecuária na dieta de mamíferos silvestres. Em artigo publicado na revista Proceedings of National Academy of Science, pesquisadores confirmam a hipótese de que, além de afetar negativamente a riqueza, a diversidade e a abundância dos animais, a matriz agropecuária também impacta a alimentação e o uso do hábitat de mamíferos silvestres que vivem em áreas de floresta fragmentada, próxima a lavouras e pastagens. A fragmentação dos ambientes é um problema ambiental, tá, sério, que nós vamos comentar ainda mais para frente. Acerca das informações contidas no texto, nos conhecimentos relacionados ao tema, assinale a alternativa correta. Incorreta, aliás, cuidado, ele quer incorreta. Letra A. Na área ecológica, a abundância refere-se ao número de indivíduos de determinada espécie em uma área. Tá? Então, você tem lá a biodiversidade, a quantidade de espécies diferentes, tá? E a abundância é o número de indivíduos de cada espécie ali. Então, tá certo isso. Letra B. Em ecologia, riqueza é o número de espécies registradas em uma área. Ou seja, quanto maior é a biodiversidade, maior a riqueza daquela área. Certíssimo. Letra C. Assim como a alimentação, o sistema reprodutivo dos indivíduos influencia diretamente na variabilidade da população. Dessa forma, em populações pequenas, em que há uma elevada taxa de consanguinidade, a maior parte dos locos encontra-se em heterozigose. Está certo isso? Não está. Pelo contrário, a maior parte se encontra em homozigose. Tá bom? É por isso que, por exemplo, cruzamentos, tá, com indivíduos consanguíneos, a gente fala isso muito na espécie humana, tende a aparecer problemas de causa genética, muitos deles provocados por genes recessivos. Por quê? Porque a consanguinidade ela aumenta a quantidade de as chances de genes recessivos se encontrarem. Por quê? Porque a maior parte dos locos aí se encontram em homozigose. E em plantas nós chamamos a consanguinidade de endogamia. Endogamia são indivíduos, esse termo é mais utilizado em plantas que têm uma proximidade genética. D. Existem diversos... Então, esse aqui está errado. É homozigose, tá? E a letra D diz: existem diversos fatores que podem influenciar a riqueza de espécies em comunidades biológicas, como a intensidade de predação e a heterogeneidade do ambiente, por exemplo. Ou seja, quanto mais heterogêneo o ambiente, mais hábitats diferentes tem dentro dele. Então, isso gera mais pressão ambiental em cima aí da biodiversidade, e isso aí termina
aumentando aí a quantidade de espécies diferentes, cada uma adaptada aí a um tipo de situação, beleza? É por isso, por exemplo, que você tem maior biodiversidade nos ambientes terrestres do que nos aquáticos. Por quê? Porque os ambientes terrestres eles têm maior heterogeneidade do que os ambientes aquáticos. Bom, a questão 2, também dessa primeira lista que nós trabalhamos conceitos em ecologia, traz aí esse desenho, tá? É uma charge, na realidade, uma nova era geológica em nosso planeta, o Antropoceno. Ou seja, está aqui a Mafalda, né? Ela está aí com o planeta Terra todo cheio de igual tá meu dedinho aqui, né? Todo cheio de gases aí, todo machucado, precisando aí de tratamento, tá bom? Por causa, o que quer dizer antropoceno? Seria a idade do homem, ou seja, das intervenções antrópicas, e isso vem afetando aí as condições dos ambientes, afetando aí a camada dos seres vivos no planeta. Então, o planeta retratado por Mafalda na charge apresentada seguiu uma evolução determinada pelas forças geológicas desde sua origem, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, esse é o tempo da Terra. O sistema solar tem 5,5 bilhões de anos, a Terra 4,5 bilhões de anos, ou seja, 1 bilhão de anos depois da formação do sistema solar. E nós temos aí a vida surgiu 1 bilhão de anos depois, por volta ali de 3,5, 3,3 bilhões de anos. Ao longo dessa jornada passou por transformações significativas em sua crosta e atmosfera. A partir de 1950, o desenvolvimento humano e suas implicações no ecossistema terrestre crescem exponencialmente, conforme retratado em estudos da nova era geológica denominada de Antropoceno, podendo provocar um adoecimento do planeta. Tá bom? Então, isso aqui é bom para a gente dar uma revisada também na parte das eras geológicas, né? Então, em que era está o momento atual da Terra? Então, nós estamos na era Cenozoica. Lembra das eras Paleozoica, Mesozoica? Nós estamos na Cenozoica. E essa Cenozoica ela se divide aí em dois períodos, que é o Terciário e o Quaternário. Nós estamos aí no mais recente, que é o período Quaternário, e que se divide aí em duas épocas. Nós temos o Pleistoceno e o Holoceno. Nós estamos no Holoceno, tá bom? Então, nesse período aí foi que surgiu o homem, né? Nessa época, aliás, e nós temos aí uma defesa feita aí por cientistas que teria que ser criada aí uma terceira época dentro desse quaternário aí, que seria esse Antropoceno, tá bom? Mas isso ainda não ganhou assim notoriedade. Então, Mafalda cuida do planeta em função das diversas intervenções que ele sofreu e sofre. Este adoecimento planetário se deve a que, letra E, a redução do uso dos recursos naturais pela população está tendo redução ou aumento? Aumento, cada vez mais. D, a carga equilibrada de aerossóis na atmosfera. Será que há essa carga equilibrada, tá, de aerossóis, tá bom? Então, não tem esse equilíbrio. Cada vez se busca mais facilidade na vida das pessoas. Então, ar-condicionados, né? Desodorantes, aerossóis, muita coisa ainda produzida com aerossóis. Podem não ter diminuído a quantidade de CFC, mas ainda se usa muito.
Letra C, a perda e ao ganho de ozônio estratosférico, tá? Então, aqui é um dos problemas que se tem, tá? Que é a destruição da camada de ozônio, que alguns acreditam que seja um evento até natural, essa desagregação do ozônio e depois uma renovação dessa camada de ozônio. Mas essa letra C e a letra D estão muito ligadas à questão da destruição da camada de ozônio. E aqui é um problema maior, se refere ao planeta como um todo. A estabilidade das mudanças climáticas. As mudanças climáticas não são estáveis, pelo contrário, mudanças climáticas trazem graves consequências. Isso se refere a um problema maior, uma mudança na integridade da biosfera, que foi o que eu falei, a camada dos seres vivos, tá certo? Então, o homem afetando aí os ecossistemas, você tem aí um problema que essa chave mostra maior, que é um problema na biosfera, a camada onde estão os seres vivos, que vai do ponto mais alto, que é o Monte Everest, ao ponto mais baixo, que são as fossas marianas, dando um intervalo aí, o Monte Everest a quase 9.000 metros de altitude e as fossas 11.000 metros. Então 20 quilômetros aí a extensão da biosfera. Beleza? Bom, e a última questão aí que eu selecionei para vocês fala aí sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica abrangia uma área equivalente a 1 milhão de quilômetros quadrados e estendia-se originalmente ao longo de 17 estados brasileiros, pegando em toda a costa. Hoje resta 8,5% de remanescentes florestais e, somado a todos os fragmentos de floresta nativa, temos atualmente 12,5% do que existia originalmente. A partir dessas informações, quais das afirmativas abaixo são corretas sobre a Mata Atlântica? É um hotspot mundial, ou seja, uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta. Esse termo hotspot, ele se refere aí a biomas que apresentam três características básicas: elevada biodiversidade, elevado endemismo, ou seja, de espécies que só existem nesse bioma, e espécies ameaçadas de extinção, que está ligada à intervenção humana, à intervenção antrópica. Então, no Brasil, das hotspots mundiais, que é um número ali por volta ali de 25, no Brasil nós temos duas hotspots, que são a Mata Atlântica e o Cerrado, tá certo? Repetindo, por apresentar alta biodiversidade, alto endemismo e espécies ameaçadas de extinção, ou seja, alta intervenção humana, tá? Naquele bioma. Então, verdadeiro isso aqui, tá bom? 2. Possui muitas espécies silvestres de incalculável valor ambiental e importantes para o equilíbrio dos remanescentes da mata. Ou seja, essas espécies aqui são espécies, tá? Endêmicas. 3. Uma das causas para a extrema diminuição da mata foram os desmatamentos causados por ciclos econômicos, como da cana-de-açúcar, do café e do ouro, tá bom? Começando isso aqui na época lá dos bandeirantes. Verdadeiro. Existe um número impressionante de endemismo da fauna neste bioma, que eu falei para vocês, tá bom? Então, nesse caso aí, todos os itens eles estão aí corretos. E aí a resposta certa é a letra A. Então, a gente trabalhou com vocês o conceito de bioma. Então, o bioma ele é um grande ecossistema que tem uma fauna e flora característica daquela região. Normalmente a gente caracteriza o bioma mais pela questão da vegetação, mas não, nós temos que caracterizar também em relação à fauna, tá? Em relação à fauna também, tá certo? Então, nós temos aí esses biomas brasileiros e nós temos os biomas mundiais. Tá bom? E no Brasil nós encontramos aí, considerado biomas clássicos,
tá? De acordo com a divisão feita pelo Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente, nós temos aí a floresta amazônica, nós temos o cerrado, a caatinga, nós temos a Mata Atlântica, nós temos o Pantanal e os Pampas. São 6 aí os biomas considerados. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui, tá? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!